Mas o assunto agora, este é muito importante. Cooperativismo. Você sabe o que é isso? Por acaso você participa de alguma cooperativa? Tem interesse nesse assunto? Quer saber um pouquinho mais? Esse é o momento, é a grande oportunidade. Nós estamos recebendo nesta tarde Jadir Giroto. Jadir, muito obrigado pela sua presença aqui. Presidente do Sicoob, que é o Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil, que é a maior cooperativa de crédito do país hoje. Jadir, muito obrigado, seja bem-vindo à sala de entrevistas Sicoob, ao qual você preside. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nós que agradecemos a oportunidade, Agnello, por receber esse convite para falar um pouquinho mais do cooperativismo e aonde nós já chegamos com tantas lutas, dificuldades, poder dizer o que o cooperativismo tem feito pela população de uma forma geral no país e também no mundo, né? E principalmente aqui no Mato Grosso, nas cidades que a gente tem trabalhado. O cooperativismo iniciou-se por volta do ano de 1844 em Manchester, na Inglaterra, né? E interessante que foi iniciada por 28 tecelões. Verdade. Me conta um pouco dessa história aí, que interessante isso daí. Na cidade de Rochdale, lá na Inglaterra, em Manchester, alguns tecelões precisavam começar a trabalhar, porque eles não conseguiam, a Revolução Industrial, e muita pressão, desemprego. Então resolveram 27 tecelões e uma tecelã. Inclusive ela era a mulher que cuidava das finanças. Foi feito então uma reunião e eles resolveram juntar um pouquinho cada um. E com o dinheiro que eles ajuntaram, fizeram uma economia e compraram uma máquina de tear usada. E assim, em 1844, eles começaram essa forma de cooperativismo moderno que nós encontramos. E foi assim que, desde aquela época, começou o cooperativismo a andar. Depois tivemos um cooperativismo muito forte na Alemanha. No Canadá nós temos um cooperativismo também muito forte. Estados Unidos, depois Itália. Então, em 1902, nós fundamos a primeira cooperativa de crédito aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos acompanhado, principalmente, que nos últimos 15 anos, o cooperativismo cresceu demais. Principalmente o cooperativismo de crédito. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque nós estamos falando agora para pessoas autônomas, estamos falando com microempresários, pequenos empresários, médios, grandes, acerca da importância do cooperativismo de crédito, por exemplo, que é uma área onde o Sicoob tem atuado com maestria. Então, apesar de ter surgido em 1902 e ela foi pungente, mas teve uma época que o cooperativismo deixou de ser muito interessante. O governo não estava apoiando, e aí nós precisamos criar uma nova identidade e dar uma nova roupagem para o cooperativismo. Nós tínhamos um banco nacional de crédito cooperativismo, que era o BNCC, que cuidava do cooperativismo nacional. Esse banco também foi extinto, e o governo não houve o interesse, apesar de na Constituição está bem claro que o governo estimulará o cooperativismo. Bom, com isso nós tivemos que dar os nossos pulos. Então, nesses últimos 20 anos, nós realmente vimos que nós precisávamos mudar. E fomos fazendo um trabalho de base para que o cooperativismo fosse a solução financeira para a população brasileira que nós imaginávamos. Ou seja, nós precisávamos fazer com que as pessoas investissem um pouco mais, acreditassem no cooperativismo. Tivemos percalços, dificuldades, luta, algumas cooperativas surgiram com pessoas na época querendo tirar vantagem do cooperativismo. E depois o Banco Central, com um trabalho conjunto com o cooperativismo e discutindo, hoje nós temos a melhor regulamentação normativa do sistema financeiro cooperativismo que existe aí, quem sabe, no mundo. Nós íamos para a Alemanha, íamos para outros lugares buscar informações de como funcionava o cooperativismo e hoje nós somos modelo para outros países. Inclusive o Banco Central, estivemos numa reunião alguns anos atrás
no México, discutindo sobre as normas de cooperativa e como os bancos centrais de cada estado, de cada país, trabalham com o seu cooperativismo. E não foi surpresa nossa quando os nossos representantes do Banco Central deram uma aula de cooperativismo para toda a América Latina. E nós conseguimos mostrar que nós estamos muito avançados. O cooperativismo hoje é um cooperativismo seguro, um cooperativismo transparente, um cooperativismo supervisionado e principalmente administrado pelos seus cooperados. Hoje nós temos visto o surgimento de muitas cooperativas aí, né? Nós temos visto cooperativas na área da construção, na área do vestiário, como você abordou, que foi o início do cooperativismo. Nós temos visto cooperativismo na área até alimentícia, né? E esse processo, obviamente, tem demonstrado que, quando bem organizado, as coisas fluem de uma forma muito mais positiva. Onde hoje, por exemplo, ainda há a necessidade de uma melhora nesse sentido, Jadir? O cooperativismo hoje no Brasil, nós trabalhamos com 13 ramos de cooperativismo. Você já elencou alguns deles. Profissionais liberais, nós temos cooperativa de transporte, temos cooperativa agropecuárias, cooperativa de produção e temos também o ramo do cooperativismo que nós representamos e que estamos juntos, que é o cooperativismo de crédito, né? Nós precisamos fazer com que todas essas cooperativas entendam que a solução e a moeda do terceiro milênio, isso que nós estamos vivendo, é o cooperativismo. Nós precisamos... eu escrevi um artigo certa vez explicando sobre a escravidão nossa referente ao sistema financeiro. Nós chegamos em um banco, somos cliente apenas de um banco e quando nós abrimos uma conta dentro de um banco, a partir daquele momento nós assinamos um termo assim, olha, nós somos seus escravos e podem cobrar o que vocês querem. O cooperativismo veio para suprir isso e dizer que você não precisa ser o escravo, você pode ser o dono. E de uma forma bem tranquila e bem simples, e você começar a administrar os seus próprios recursos. O que nós precisamos primeiro? Fazer com que as pessoas entendam que a melhor maneira de crescimento é você administrar os seus próprios recursos. Quando você chega em um banco, numa instituição financeira, e você deposita e deixa os seus recursos sem você ter acesso a essa administração, você está enriquecendo outros. Quando, na verdade, através do cooperativismo, você acaba enriquecendo a si mesmo, você produz riquezas para você mesmo. E o que nós chamamos, os bancos chamam de lucro, e nós, em cooperativismo, chamamos de sobras, o que sobra no final do ano, nós reunimos entre os cooperados e apresentamos um relatório de gestão, e o resultado que foi dado nós repartimos entre todos os cooperados, de acordo com as operações ativas e passivas. Essa seria a principal diferença de um sistema de crédito cooperativo, de um banco privado, por exemplo, Jadir? Ou você poderia elencar outros fatores também que diferenciam e que apresentam um sistema de crédito cooperativo muito mais vantajoso do que um banco privado? Não, ele é muito mais vantajoso. Cada cooperativa, na sua localidade, ela é autônoma. Ela tem o seu conselho de administração, ela tem o seu conselho fiscal, ela utiliza um nome sistêmico, né, como as cooperativas do Sicoob, mas elas têm autonomia para poder fazer e tomar as decisões no dia a dia. Então, dentro da comunidade onde essa cooperativa está inserida, ela faz um levantamento bem claro sobre as necessidades dos seus cooperados e ela pode criar produtos, criar linhas de crédito que atendam às necessidades sendo específicas. Só isso para a gente é uma vantagem muito grande, diferente dos bancos. Nos bancos nós vamos, eles já têm as linhas de crédito pré-estabelecidas e tem que ser daquela forma. No cooperativismo, quando você procura a cooperativa com uma linha de crédito diferente, se a cooperativa não tiver essa linha de crédito, ela vai discutir em conselho e vai fazer um estudo, ver se é viável, para poder atender a necessidade do cooperado.
Então, é a sua própria empresa trabalhando para você mesmo. Além de que, como nós não temos fins lucrativos, como nós não temos, não é o nosso objetivo, mas sim uma boa prestação de serviço, nós conseguimos dentro da cooperativa isenções de taxas, de uma porção de coisas. Cicobi hoje está presente em quantos estados da federação? Estamos em 25 estados. Aliás, dia 26 agora nós entramos na cidade de Aracaju, e em Sergipe, então nós vamos estar em 26 estados. Somos mais de 2.500 agências espalhadas por todo esse país. Aliás, nós somos a 6ª maior rede bancária do país. Apesar de nós, cooperativa, não podemos ser chamados de bancos, sim, só somos cooperativa, isso tem uma exclusividade para o banco. Tirando os 5 maiores bancos, a 6ª maior rede bancária do país já é o Cicobi. Agnello, nós hoje temos mais de 2,5 milhões de cooperados por todo esse país. Você imagine que onde você for e tiver um emblemazinho do Cicobi, você é atendido. E não é pouco, é a 6ª maior rede bancária do país. Bem, nós estamos falando sobre cooperativismo, um assunto que interessa a todos nós. E nada melhor do que falar com a Cicobi, que é o maior sistema cooperativo de crédito do Brasil, né? O cooperativismo que foi criado em 1844, falamos minutos atrás, através de tecelões. Tecelões. Né? E uma tecelã, quem fez parte, 27 tecelões e uma tecelã, uma heroína que acreditou no projeto e começou. Verdade. E hoje se tornou esse sucesso, principalmente no Brasil, que é exemplo para o mundo inteiro. Já estamos exportando know-how. Estávamos numa época fazendo muito treinamento em outros países, né? Mas hoje nós temos outros países vindo até o Brasil para aprender um pouquinho sobre o cooperativismo. Eu acho que é importante nós voltarmos no assunto, Jadir, do grande diferencial hoje, por exemplo, de um sistema cooperativo de crédito, como é o caso do Cicobi, com relação a um banco privado. Então, a primeira diferença é que nós, Agnello, nós não visamos lucro. Tanto é que nós chamamos de sobra, até já falamos sobre isso. Mas o nosso negócio é uma prestação de serviços. Então nós queremos fazer uma prestação de serviço por excelência. O cooperado, ele não é apenas um cliente, ele é dono da cooperativa. Portanto, quando ele chega no balcão da cooperativa, ele está em duas situações ali, como cliente, que é o usuário, e como dono do negócio. E como dono do negócio. Quando ele chega como dono, ele exige que a cooperativa seja boa, apresente resultados, eficiente. E quando ele precisa que o respeite. Que o respeite, porque ele é dono. Sim, claro. E ele exige. O cooperado ele tem que chegar na cooperativa no qual ele é filiado, associado, e exigir. E ele tem razão. A empresa é dele. Então tem que atender bem, tem que prestar um bom serviço, tem que ver quais são as suas necessidades. E ele chega e diz lá, olha, eu preciso disso. E olha que nós, como dirigentes da cooperativa, ali, empregado desses cooperados, que eles que são os donos, né? E eles pedem muito. E aí nós temos que nos virar aí em meia dúzia, nem em 4, não, mas em meia dúzia, para poder atender a necessidade dele. E só que nós temos os limites legais. Sim. Que uma instituição financeira tem, a gente não pode extrapolar. Mas dentro dos limites legais, nós temos que fazer o possível para atender o cooperado. Então essa é uma vantagem de se procurar o sistema de crédito financeiro tremenda, porque você deixa de ser apenas um cliente de uma instituição financeira e começa, a partir daí, ser dono de uma instituição financeira. Eu lhe perguntei porque tem muitos clientes insatisfeitos, né, com os seus respectivos agentes financeiros, as instituições financeiras, e está perdendo a grande oportunidade de encontrar alguém que verdadeiramente atenda a ele de acordo com o que ele espera. E aí eu vejo essa oportunidade que o Cicobi, por exemplo, oferece. Quais são as prestações de serviços que o Cicobi presta hoje para o mercado nacional? Todo tipo de serviço que a rede bancária oferece,
o sistema Sicoob, sistema cooperativo também oferece. Desde um talão de cheque a um limite de cartão de crédito. Nós, por exemplo, nós temos o nosso próprio cartão de crédito, né? Ligado à bandeira Mastercard e Visa, mas a administração disso é do próprio Sicoob. Então nós temos um cartão, e por termos um cartão e não temos a necessidade de ter lucro em cima disso, então as pessoas ficam admiradas. Como é que você às vezes chega em uma cooperativa, a taxa de anuidade é bem inferior do que os outros bancos cobram. E em outras cooperativas nossas, decidiram que nem taxa de anuidade dos cartões de crédito vão cobrar. E olha que nós temos cartões de crédito, desde o Platinum, Black, né, todo tipo de cartão de crédito. Se você precisa de um cheque especial, a cooperativa também oferece um limite de cheque especial de você, com uma vantagem, sempre com taxa inferior a que os bancos oferecem. Atua na área da previdência, na área de seguro. Nós temos produtos, nós temos uma seguradora própria, nós temos uma corretora de seguros própria. Por exemplo, você quer fazer um seguro, nós na cooperativa fazemos uma cotação para você e te oferecemos a melhor oportunidade. Às vezes nós não temos a melhor oportunidade, mas nós vamos no mercado de seguro, com alguns parceiros que nós temos. Por exemplo, somos muito ligados aos sindicatos corretores de seguro aqui. Então a gente conversa bastante sobre seguro. E nessas oportunidades nós repassamos isso para uma outra corretora para que possa prestar esse tipo de serviço. E assim o cooperado terá a melhor opção. Ganhar. O objetivo do cooperado, dentro da sua cooperativa, se ele quer um seguro residencial, nós vamos oferecer o melhor seguro residencial para ele, com a menor taxa, onde ele vai ter menos despesa e assim mesmo ainda vai ganhar com isso. Se ele precisa de fazer um financiamento de veículo, nós temos consórcio também, fazemos financiamento de veículos, e se ele precisa, e nós vamos no mercado, encontramos a melhor taxa para ele e oferecemos. Às vezes pode ocorrer de a taxa da cooperativa não estar sendo melhor naquele momento, mas existe uma outra financiadora que tem uma taxa menor, nós indicamos. Porque o objetivo... Solução de crédito, Jadir, para empresários, microempresários, pequenos empresários que precisam ampliar o seu negócio, melhorar o seu negócio, enfim, construir. Vocês atuam nesta área também? Nós temos acesso às linhas de crédito BNDES, nós temos acesso à linha de crédito de FCO e nós temos uma vantagem também que nós trabalhamos com os nossos próprios recursos. Com isso, nós oferecemos todo tipo de crédito para os nossos cooperados. Então, se ele quer construir, se ele quer comprar, se ele está precisando de um empréstimo pessoal, a obrigação da cooperativa oferecer esse serviço de qualidade com uma taxa bem menor do que ele consegue no mercado financeiro. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Nós no Sicoob temos alguns tipos de cooperativa. Nós temos cooperativas ligadas somente a servidores públicos, nós temos cooperativas ligadas a só empresários e nós temos cooperativas ligadas à população aberta em geral. Que nós chamamos, a lei chama de livre admissão. Então nós atendemos todos os tipos de empresariado ou pessoa física. Expansão Sicoob no estado de Mato Grosso. Hoje, quantas agências atuam aqui no estado de Mato Grosso? Hoje nós já estamos com mais de 40 agências atuando aqui dentro do estado do Mato Grosso. E estamos expandindo cada vez mais. Alguns municípios têm nos procurado, através de suas lideranças, tanto ligado ao comércio, lojistas, como também até liderança política, tem nos procurado e pedido para que nós levemos o Sicoob para estas cidades. Então nós estamos indo, fazendo as visitas, conversando com essas lideranças locais e vendo qual é a melhor opção para a cidade. Então nós estamos expandindo e muito. Estamos agora indo para o interior, estamos já com uma cooperativa lá em Sinop, temos em Rondonópolis, temos Primavera do Leste, Campo Verde, Araguaia, em vários municípios do estado a gente está atuando, Rondonópolis principalmente, temos lá umas 2 cooperativas nossas. Jadir, você é vice-presidente nacional do Sicoob. O Sicoob é o maior sistema cooperativo de crédito do Brasil.
Qual é o grande desafio Sicoob para esses próximos anos aqui nesse país, em meio a tantas e tantas reclamações que temos visto aí, que partem do sistema privado financeiro aqui no Brasil? Então, nós temos um 0800 que quando há necessidade, as pessoas que não têm sido bem atendidas têm procurado o Sicoob. E nós temos como objetivo principal atender essas pessoas de uma tal forma para que esse tipo de reclamação não exista dentro do Sicoob, para que as pessoas realmente se sintam satisfeitas. Nós temos como sistema de crédito cooperativo nacional, e aí não somente com o Sicoob, mas os demais sistemas de crédito cooperativo, atingir um índice que nós precisamos atingir. Nós ainda representamos 2,5% do sistema financeiro nacional. É muito pouco, Agnello, é muito pouco. Nós recebemos o desafio do Banco Central, recebemos o desafio da nossa OCB, que nós consigamos, nesses 10 anos, atingir pelo menos 2 dígitos do sistema financeiro nacional. É um desafio hercúleo. Nós precisamos convencer as pessoas de que a melhor solução e a saída das suas dificuldades é o cooperativismo, assim como é na Itália, assim como é na França. Na França... Alemanha. Na França, só para você ter uma ideia, nós temos o Crédit Agricole, ele é um banco cooperativo. Os demais bancos olham o que o banco cooperativo está fazendo para fazer igual. O nosso ideal se tornou modelo. Se tornou modelo. O nosso ideal é que nós, no cooperativismo, sejamos modelos para as demais instituições financeiras. E, quiçá, as pessoas façam questão de pertencer a uma cooperativa de crédito. Temos muito que avançar nisso, né? Somos muito poucos ainda, nós do Sicoob somos 2,5 milhões. Somando no Brasil, nós devemos ser aí uns 7 milhões de cooperados. Muito pouco, muito pouco. Bem, conversamos nessa tarde com o Jadir Giroto, presidente do Sicoob Mato Grosso do Sul e vice-presidente Sicoob do Brasil, falando um pouco de cooperativismo, falando também das ações do Sicoob no estado e no Brasil. Jadir, obrigado pela sua vinda, pela sua participação conosco. Aqui eu tenho certeza que nós abrimos as portas para a solução de muitas situações, para muita gente, hoje através dos seus esclarecimentos. Muito obrigado, desejo a você sucesso, que Deus o abençoe à frente do comando do Sicoob no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Nós que agradecemos, Agnello, essa oportunidade de estar aqui nesse seu programa, que tem uma grande audiência, falando do cooperativismo e demonstrando que é possível, sim, nós termos instituições financeiras sérias, administradas com pessoas sérias e que tenham assim, um propósito universal, que é fazer o bem para a humanidade. Muito obrigado ao Sicoob por confiar a sua marca a esta empresa, a esta emissora de televisão e a este programa também. Muito agradecido mesmo, viu? Eu, ao te agradecer, agradeço toda a equipe Sicoob, viu? Muito obrigado.